O voto não é apenas uma decisão política. Ele é, antes de tudo, um ato que reflete convicções mais profundas sobre moral, cultura e visão de mundo. Cada escolha eleitoral carrega uma concepção de homem, sociedade e verdade. Diante disso, surge uma pergunta que muitos evitam ou consideram desconfortável. Por que o cristão não pode votar na esquerda? Ou ainda, existe compatibilidade real entre a cosmovisão bíblica e os fundamentos ideológicos que sustentam determinados projetos políticos contemporâneos? Neste vídeo, vamos analisar essa questão a partir de uma perspectiva bíblica e teológica, buscando entender não apenas as consequências políticas do voto, mas principalmente suas implicações espirituais, éticas e culturais. A proposta não é tratar o tema como mera disputa partidária, mas como um confronto de princípios e fundamentos religiosos que moldam a sociedade. Se o cristão é chamado a pensar e agir sob a autoridade da lei de Deus em todas as áreas da vida, então o voto também não está fora desse chamado. A questão que permanece é: quais são os critérios que devem governar essa escolha? Então, primeiro ponto do nosso vídeo, da nossa abordagem: o voto como realidade provisória dentro de um sistema político corrompido. Um ponto fundamental que precisa ser estabelecido desde o início é que, do ponto de vista da teologia política cristã consistente, o próprio modelo de voto civil democrático moderno e o sufrágio universal não são apresentados nas escrituras como o padrão normativo da esfera civil e política. Trata-se de um arranjo histórico e institucional que emerge em um contexto de secularização da política, no qual a autoridade pública foi progressivamente desvinculada da lei de Deus. Nesse sentido, o cristão não deve tratar o atual sistema político como ideal ou definitivo, mas como uma realidade providencialmente existente, ainda que moralmente distante do padrão bíblico de governo. Ou seja, estamos diante de um cenário em que o cristão participa de uma estrutura política que, em sua forma moderna, já carrega pressupostos que não reconhecem explicitamente a soberania da lei de Deus como fundamento último da ordem civil. Diante disso, a perspectiva reformada teonômica sustenta que a responsabilidade do cristão não é navegar nesse sistema de forma neutra, mas atuar com uma visão de longo prazo voltada para a reconstrução progressiva da ordem social aos moldes da lei de Deus. Isso significa que a participação política não é um fim em si mesmo, não é um fim em si mesma, mas uma forma limitada de atuação dentro de uma estrutura que precisa ser reformada em sua base. Entretanto, enquanto tal transformação não se concretiza plenamente, o cristão se vê diante de escolhas reais dentro de um cenário imperfeito. E aqui surge um princípio de discernimento. Se todos os partidos e projetos políticos contemporâneos, em alguma medida, contradizem a lei de Deus, então a avaliação não é entre o perfeito e o imperfeito, mas entre diferentes graus de fidelidade ou infidelidade à ordem moral estabelecida por Deus. Dentro dessa lógica, a atuação do cristão no voto não deve ser ingênua nem absolutizada, mas criteriosa, buscando identificar dentro do espectro existente aquelas propostas e lideranças que sejam menos anticristãs ou subversivas em relação à lei de Deus. Isto é, que menos promovam princípios e projetos diretamente contrários à ordem moral bíblica. Assim, o voto, nesse contexto, não representa a aprovação plena de um sistema ou projeto político, mas uma forma limitada de gestão da realidade presente. Enquanto cristão,
permanece comprometido com o ideal maior de uma sociedade reordenada conforme a justiça divina. Dentro dessa perspectiva, é importante ressaltar que, dentro da perspectiva teonômica e pactual, o conceito de participação política na Bíblia não é apresentado como uma autonomia individual, mas como algo estruturalmente vinculado à ordem do pacto e à governança comunitária. Sob a lógica da Escritura, o exercício do voto como ato de reconhecimento e estabelecimento de autoridade civil não é uma prerrogativa indiscriminada de qualquer indivíduo isolado, mas segundo os padrões bíblicos de organização social, é função representativa dos anciãos e magistrados da comunidade pactual, que atuam como chefes e líderes responsáveis pela aplicação da justiça e pela condução da vida civil conforme a lei de Deus. Dessa forma, a ideia moderna de sufrágio universal, no qual cada indivíduo exerce soberanamente sua escolha política como expressão de autonomia pessoal, é uma ruptura com esse padrão representativo e pactual. Dentro dessa crítica, o voto civil autônomo, isto é, aquele voto civil exercido fora dos limites estabelecidos pela lei de Deus e dissociado de uma estrutura de governo explicitamente submetida ao pacto divino, se fundamenta na idolatria, na medida em que transfere ao indivíduo uma autoridade normativa que, na cosmovisão bíblica, pertence a Deus e às estruturas por ele ordenadas. Nesse sentido, o voto civil, fora dos termos da lei de Deus, ou fundamentado na autonomia, constitui uma expressão de idolatria funcional, pois coloca a vontade humana como instância última de legitimidade política. Votar para se escolher e instituir uma autoridade civil e política fora dos termos da lei bíblica é idolatria, pois constitui um objetivo autônomo ou fora dos termos da lei bíblica para a esfera civil. E qualquer objetivo autônomo ou fora dos termos da lei bíblica é usurpação da prerrogativa de Deus em definir por meio da sua lei o objetivo para qualquer aspecto da realidade ou esfera da vida. Bom, então chegamos agora ao segundo ponto da nossa abordagem: a conivência com sistemas de rebelião contra Deus e a implicação do segundo mandamento. Dentro da estrutura da cosmovisão bíblica que fundamenta a nossa análise, a política não pode ser compreendida como um campo neutro ou axiologicamente indiferente. Ao contrário, trata-se de uma esfera inevitavelmente teológica e religiosa, na qual diferentes princípios de autoridade competem entre si. Ou a soberania de Deus é reconhecida como fundamento último da ordem social, ou alguma instância humana assume esse lugar de forma substitutiva. Bom, sob essa perspectiva, a Escritura apresenta o governo civil como instituição derivada da providência e autoridade divinas, portanto, moralmente responsável diante da lei de Deus. Gênesis 9:6, Êxodo 18:21 a 22, Levítico 19:15, Números 35, 30 a 31, Deuteronômio 1, 16 a 17, 16, 18 a 20, 19, 18 a 21, Romanos 13, 1 a 4. Quando estruturas políticas se organizam a partir de pressupostos de autonomia normativa, isto é, quando a autoridade civil é concebida como autofundada e não subordinada explicitamente à revelação divina, estabelece-se uma forma de ataque à ordem prescrita nas Escrituras. Salmo 2, 1 a 3. Nesse contexto, o problema não se limita à análise de políticas específicas, mas alcança o nível dos fundamentos epistemológicos e normativos que sustentam determinados sistemas políticos. A adesão, sustentação ou legitimação de tais sistemas, ainda que de forma indireta, implica participação na preservação de uma estrutura que opera em maior ou menor grau em concorrência
com a soberania explícita da lei de Deus, como referência última de justiça. Deuteronômio 16, 20. Isaías 33, 22. Tiago 4,12. É nesse ponto que o segundo mandamento assume relevância hermenêutica ampliada dentro dessa leitura. A proibição de fazer imagens de escultura ou fabricar ídolos. Êxodo 24 a 6. Deuteronômio 5, 8 a 9. Não se restringe à confecção de imagens físicas e literais, mas abrange todo o processo de construção de mediações falsas de autoridade e culto, que substituam ou reconfigurem a relação exclusiva de submissão a Deus. Assim, a idolatria não se limita ao âmbito cultual formal, mas se manifesta também na substituição da lei de Deus por sistemas humanos que reivindicam autonomia normativa ou autoridade última. A partir desse princípio, qualquer sistema político que opere com a premissa de autonomia moral e legislativa ou fora dos termos da lei de Deus é uma forma institucionalizada de rivalidade à soberania divina. Consequentemente, a participação na legitimação desse tipo de estrutura implica uma forma de conivência com tal configuração de rebelião, na medida em que contribui para sua manutenção e estabilidade social. Salmo 94, 20 a 21. A soberania divina não admite compartimentalização entre esferas religiosas e políticas. A tentativa de estabelecer uma autonomia política constitui uma forma de idolatria funcional, pois transfere à vontade humana o status de autoridade normativa última, que pertence exclusivamente a Deus como legislador supremo e único. Tiago 4,12. Dessa forma, a abordagem teonômica não se restringe a categorias pragmáticas de eficiência governamental ou preferência ideológica, mas envolve uma avaliação de fidelidade ou infidelidade aos fundamentos da ordem revelada. O ato de sustentar politicamente sistemas que operam em contradição estrutural com a lei de Deus não é neutro do ponto de vista moral e religioso, pois se insere no campo mais amplo das lealdades últimas que organizam a vida social e política. Mateus 6, 24. Assim, o segundo mandamento, em sua dimensão teológica abrangente, estabelece uma ordenança de exclusividade da autoridade divina, que se estende a todas as esferas da vida, incluindo a esfera civil. Qualquer configuração política autônoma, ou que opere fora dos termos da lei bíblica, é, por definição, incompatível com essa exclusividade, configurando-se como uma expressão de idolatria estrutural. Votar em um político ou partido de esquerda é ser conivente, corroborar ou ter cumplicidade com uma forma de rebelião contra Deus, ou sistema concorrente com a autoridade da sua lei na esfera política, o que viola o segundo mandamento, que proíbe ser conivente ou corroborar com qualquer forma de rebelião contra Deus. A lei de Deus é o padrão de justiça autoritativo ou normativo que abrange todas as esferas da vida. Deuteronômio 16, 20. Incluindo a esfera civil ou política, ou seja, todas as esferas da vida ou operam dentro dos termos da lei de Deus ou fora dos termos da lei de Deus. E a operação fora dos termos da lei de Deus é rebelião contra Deus. E qualquer forma de rebelião contra Deus é um sistema concorrente com a autoridade da sua lei. Além disso, o primeiro mandamento, Êxodo 23, Deuteronômio 5:7, proíbe qualquer cosmovisão não bíblica ou padrão de justiça e projeto fora da lei de Deus. Assim,
qualquer cosmovisão ou projeto político fora da lei de Deus é anticristão ou uma violação da lei de Deus, ou seja, um sistema concorrente com a autoridade da sua lei. Toda cosmovisão não bíblica ou ideologia é um sistema concorrente com a autoridade da palavra e da lei de Deus. E todo sistema concorrente com a autoridade da palavra e da lei de Deus é um ídolo fabricado ou imagem de escultura. O que é proibido no segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Êxodo 24, 5. Deuteronômio 5, 8 a 9. A proibição da lei de Deus no segundo mandamento nunca se restringe a estátuas. A imagem de escultura é uma expressão visível de algo mais profundo. A atribuição de autoridade suprema ou normatividade final a algo que não é Deus. Toda forma de rebelião contra Deus ou subversão da sua lei, o que inclui qualquer discordância ou padrão fora da sua palavra, é um ídolo ou sistema concorrente com a autoridade da lei de Deus. Pois a rebelião contra Deus é uma outra cosmovisão ou padrão fora da sua lei em operação. E qualquer cosmovisão ou padrão fora da lei de Deus é um ídolo, uma vez que substitui Deus ou usurpa a prerrogativa que só Deus tem e exerce mediante sua lei. Definir justiça ou verdade concernente ao certo e errado. Só Deus define a verdade. Deuteronômio 32, 4. Êxodo 3,14. E, portanto, só Deus define a justiça. Assim, toda a verdade e justiça que o homem precisa saber foram suficientemente reveladas por Deus por meio da Bíblia. 2 Timóteo 3, 16 a 17. Por isso, qualquer cosmovisão ou padrão fora da palavra de Deus é um ídolo e é proibido pela sua lei no primeiro e no segundo mandamentos, pois substitui Deus ou se faz de Deus, usurpando a sua autoridade ou prerrogativa exclusiva em definir verdade e justiça. A palavra de Deus, que inclui a totalidade da sua lei, não é uma autoridade entre outras, mas a autoridade que julga todas as demais. A tua palavra é a verdade desde o princípio. Salmo 119, 160. A lei e ao testemunho. E eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alba. Isaías 8:20. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 a 17. Assim, qualquer padrão fora da palavra de Deus, ou sistema que reivindique normatividade final, definindo verdade e justiça fora dos termos bíblicos, está, por definição, usurpando um atributo divino, e é um ídolo, uma imagem de escultura feita pelo homem, pois é definido por ele. Bom, um sistema fora da palavra de Deus, que define verdade ou justiça, está assumindo uma prerrogativa que pertence tão somente ao próprio Deus. Isso é exatamente o que um ídolo faz. Substituir a Deus. O segundo mandamento do Decálogo não condena apenas a forma, mas o ato de fabricar. Não farás para ti imagem de escultura. A questão central é o para ti, ou seja, o homem produz, define e controla. Todo sistema concorrente com a autoridade da palavra ou lei de Deus é uma obra das mãos humanas. Salmo 115, 4 a 8. Trocar a autoridade de Deus pela autoridade de qualquer outra coisa é idolatria. E concordar com qualquer ideologia ou cosmovisão e projeto político fora da lei de Deus
é trocar a autoridade de Deus por outra coisa. Corroborar, tolerar ou ser cúmplice com qualquer forma de rebelião contra Deus não é uma questão religiosamente e eticamente neutra. Segundo a perspectiva bíblica, toda forma de rebelião contra Deus, o que inclui qualquer instituição de alguma ideologia ou projeto fora da lei de Deus, representa a tentativa da criatura de estabelecer uma autoridade concorrente com a autoridade do Criador. A rebelião contra Deus, ou subversão da sua lei, não é apenas a prática de um ato proibido, é a rejeição da lei de Deus como padrão supremo e único de justiça, ou outra lei, um sistema concorrente com a autoridade da lei de Deus em operação. A rebelião contra Deus é sempre, na prática, a afirmação de que algum outro princípio ou lei deve prevalecer sobre a lei de Deus, o que é a substituição de Deus por outro como legislador. E isso é idolatria. O pecado ou qualquer forma de rebelião contra Deus é idolatria. O segundo mandamento proíbe a fabricação e a adoração de imagens de escultura. Entretanto, o princípio envolvido nesse mandamento é muito mais profundo do que a simples proibição de estátuas físicas. A idolatria ocorre sempre que algo criado assume o lugar que pertence exclusivamente a Deus. Uma imagem de escultura ou ídolo fabricado pelas mãos humanas é somente a manifestação visível de uma realidade mais fundamental, a substituição da autoridade divina por uma autoridade criada. Por essa razão, corroborar com o pecado ou ser conivente com a rebelião contra Deus é contribuir para a manutenção de um sistema rival à autoridade da lei bíblica. Não condenar aquilo que Deus condena significa permitir que outro padrão normativo se estabeleça. A conivência com a rebelião contra Deus, ou o sistema concorrente com a sua lei, não é mera passividade. Ela participa da construção e da preservação de uma ordem alternativa. E é um ídolo. Sempre que a rebelião participar da construção e da preservação de uma ordem alternativa, é participar da construção e da preservação de um ídolo. Sempre que a rebelião contra Deus é tolerada, legitimada ou protegida, um sistema concorrente com a lei de Deus é preservado e fortalecido. Todo sistema concorrente com a autoridade de Deus ou sua lei é idolatria, porque atribui a si mesmo a prerrogativa de definir o bem e o mal, o certo e o errado. A fabricação de um ídolo ou ato de esculpir uma imagem não pode ser entendido somente como o ato de fazer pedra, madeira ou metal. Também ocorre quando homens, instituições, culturas ou sociedades sustentam padrões que rivalizam com a autoridade divina. O ídolo é tudo aquilo que recebe na prática a submissão, a confiança ou a autoridade que pertencem somente ao Senhor. Assim, quando alguém coopera com a permanência do pecado, está ajudando a sustentar uma estrutura que funciona como substituta da lei de Deus. Portanto, corroborar ou ser conivente com qualquer forma de rebelião contra Deus equivale, em essência, a participar da fabricação de uma imagem de escultura. Não necessariamente uma imagem material, mas um ídolo funcional e normativo. Ao permitir que uma falsa autoridade normativa exista ou que um sistema em oposição à autoridade de Deus permaneça, e contribui para a existência de um ídolo ou substituto de Deus. E, consequentemente, se incorre na violação do segundo mandamento, cujo propósito fundamental é preservar a exclusividade da soberania, do culto e da autoridade do Deus verdadeiro sobre todas as áreas da vida. Assim, um cristão não pode votar
em um político ou partido de esquerda, pois isso é corroborar com a rebelião contra Deus através da instituição de um sistema concorrente com a autoridade da lei de Deus na esfera política. Se um partido ou figura política defende e promove qualquer cosmovisão não bíblica sobre o Estado ou lei fora da lei de Deus, então apoiá-los eleitoralmente é uma forma de cooperação com a rebelião contra Deus, ou sistema concorrente com a autoridade da sua lei na esfera política e civil. O voto não é e não pode ser tratado apenas como uma mera escolha pragmática, mas como um ato moral que envolve responsabilidade diante de Deus. Se toda autoridade pertence a Deus, e se toda a esfera da vida deve estar sujeita à sua lei, Deuteronômio 16:20, então a política não constitui uma área ética e religiosamente neutra. O Estado também está obrigado a reconhecer a soberania de Deus e ser normatizado pelo padrão de justiça revelado na Bíblia, conforme revelam diversos textos bíblicos. Êxodo 18, 21 a 22. Levítico 19, 15. Números 35, 30 a 31. Deuteronômio 1, 16 a 17. 16, 18 a 20. 19, 18 a 21. Consequentemente, apoiar deliberadamente uma cosmovisão ou projeto político em oposição à lei de Deus não é apenas uma escolha administrativa ou estratégica, mas um ato com implicações éticas, religiosas e espirituais. A esquerda moderna é uma expressão política do humanismo ou anticristianismo, que é a oposição ao reino de Deus. O fundamento último da esquerda política não é a autoridade da revelação divina e da lei bíblica, e sim a autonomia do homem, pois a esquerda política apoia um conjunto de cosmovisões não bíblicas acerca da justiça, da política e da sociedade. Dentre as diversas cosmovisões não bíblicas, princípios subversivos ou projetos anticristãos defendidos pela esquerda política estão a intervenção estatal na economia, a tributação e redistribuição de riqueza, o fim da propriedade privada, o feminismo, a agenda LGBT e a democracia. Qualquer cosmovisão não bíblica ou projeto fora da lei de Deus constitui um ídolo e ordem normativa rival, pois atribui a si mesmo a prerrogativa e a autoridade exclusiva do Criador em definir o padrão de justiça e objetivo para qualquer aspecto da existência. Uma vez que o voto é uma forma de apoio, delegação e participação na autoridade e ordem civis, então votar ou apoiar conscientemente em um projeto político fora da lei de Deus significa contribuir para a sustentação desse projeto, ou seja, para a sustentação e existência de um ídolo. Não se trata apenas de escolher um administrador, trata-se de colaborar com a instituição e manutenção de uma determinada cosmovisão acerca da ordem social. Se essa cosmovisão se fundamenta na autonomia humana e não na autoridade da palavra de Deus, o apoio a ela é uma cooperação com um sistema concorrente com a sua lei, ou oposição ao seu reino. Se toda idolatria ou forma de rebelião contra Deus consiste em estabelecer, sustentar ou legitimar uma autoridade rival a Deus, então colaborar com a institucionalização de uma ordem política fundamentada em um padrão contrário à lei de Deus é colaborar com a manutenção da existência de um ídolo político e jurídico. O pecado ou idolatria não está apenas em criar uma estrutura rebelde, mas também em sustentá-la, protegê-la ou fortalecê-la. O problema não é meramente que determinado partido, candidato ou corrente política
possui erros. O problema é que ele representa, em maior ou menor grau, um projeto de poder e de sociedade fundamentado numa fonte de autoridade fora da lei de Deus. E apoiar qualquer forma de rebelião contra Deus ou sistema concorrente com a sua lei é participar da sua manutenção, ou seja, fazer uma imagem de escultura ou fabricar um ídolo, uma violação da ordenança do segundo mandamento. O voto não é uma questão politicamente neutra. Ele é, como qualquer operação do homem em sua vida, uma questão de fidelidade pactual. Dessa forma, o cristão biblicamente consistente deve avaliar qualquer candidato, partido ou movimento político a partir da sua conformidade à lei de Deus. Quanto mais um projeto político ou de poder não se conforma ao padrão da lei de Deus para a esfera civil, mais ele é idolatria e rebelião. Na perspectiva bíblica, apoiar tal estrutura significa participar da construção e preservação de um sistema que rivaliza com a autoridade de Deus na esfera política. Agora chegamos ao terceiro ponto da nossa abordagem e discussão neste vídeo. Cosmovisões políticas contemporâneas e sua relação com a lei de Deus. A discussão acerca da relação entre cristianismo e movimentos políticos modernos exige que se vá além de partidos e candidaturas específicas para examinar os pressupostos filosóficos e morais que sustentam determinadas correntes ideológicas. Afinal, sistemas políticos não surgem em um vácuo intelectual. Eles são expressões institucionais de concepções mais profundas acerca da natureza humana, da autoridade, da justiça, da propriedade, da família e do próprio significado da história. Sob uma perspectiva teológica reformada, teonômica e reconstrucionista, a questão central não é primordialmente econômica ou administrativa, mas teológica e religiosa. O problema fundamental consiste em identificar qual autoridade exerce a função normativa suprema e única na sociedade. As Escrituras afirmam que Deus é o legislador último das nações e de todas as esferas da vida. Isaías 33, 22, Tiago 4:12, Deuteronômio 4, 5-8, 16, 20. E que todas as esferas da vida devem estar sujeitas à sua revelação. Mateus 28, 18-20, 2 Coríntios 10, 5. Nesse contexto, as diversas correntes associadas historicamente à esquerda política devem ser analisadas a partir de suas premissas fundamentais. O socialismo e o comunismo contradizem a lei de Deus e são cosmovisões anticristãs porque negam a ordenança bíblica da propriedade. Deus estabeleceu o direito de propriedade ao proibir o roubo e a cobiça. Êxodo 20, 15, 17. Deuteronômio 5, 19, 21. Ao exigir a restituição pelos danos causados à propriedade alheia. Êxodo 22, 1-5. E ao proteger heranças familiares. Números 36, 7-9. Deuteronômio 19, 14. A propriedade privada não é uma invenção humana, mas uma instituição estabelecida por Deus mediante a lei. Quando o socialismo e o comunismo transferem para a coletividade ou para o Estado o controle de bens que pertencem legitimamente aos indivíduos e às famílias, eles negam e violam a ordem estabelecida por Deus e substituem a responsabilidade pessoal pelo coletivismo. O estatismo contradiz a lei bíblica, porque substitui Deus pelo Estado, ou transforma o governo civil em uma instituição messiânica. Deus distribuiu responsabilidades entre indivíduo, família, igreja e Estado, atribuindo a cada esfera funções específicas.
Romanos 13, 1 a 7. Efésios 5, 22, 6 a 4. Mateus 16, 18 a 19. Quando o Estado ultrapassa seus limites e assume responsabilidades que pertencem à família ou à igreja, ele usurpa uma autoridade que Deus não lhe concedeu. O estatismo converte o Estado em uma espécie de salvador terreno, fazendo dele a fonte de segurança, provisão, educação, moralidade e redenção social. Dessa forma, o Estado passa a ocupar um lugar que pertence exclusivamente a Deus, tornando-se um ídolo político. O desarmamentismo é outra cosmovisão anticristã, ou projeto e padrão fora da lei de Deus, porque nega o direito de exercer legítima defesa. A lei de Deus, no sexto mandamento, Êxodo 20:13, Deuteronômio 5:17, ordena todos os meios de preservar a integridade da vida inocente. E dentre esses meios está a defesa contra qualquer injusta agressão ou tentativa de assassinato. Tal ordenança da lei bíblica, no sexto mandamento, é reafirmada através do princípio revelado em Êxodo 22, 2 a 3. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. O desarmamentismo parte da premissa de que o cidadão deve depender do Estado para sua proteção. Tal ideia transfere para o poder civil uma responsabilidade que Deus distribuiu entre indivíduos e famílias. Isso promove dependência indevida do Estado e impede a capacidade de autodefesa legítima, que a própria ordem bíblica pressupõe. O feminismo contradiz a lei de Deus, porque rejeita as distinções de função do homem e da mulher estabelecidas pelo Criador. Deus criou o homem e mulher com igual dignidade diante dele, mas com responsabilidades distintas na família e na igreja. Gênesis 2, 18 a 24. 1 Coríntios 11, 3. Efésios 5, 22 a 33. 1 Timóteo 2, 12 a 14. O feminismo busca abolir as diferenças de papéis estabelecidas por Deus e redefinir as diferenças de papéis familiares segundo padrões humanistas. Ao rejeitar a ordem da criação, o feminismo substitui a vontade revelada de Deus pela vontade humana. Em vez de conformar a sociedade à estrutura criada por Deus e fundamentada em sua lei, procura remodelar a criação segundo os desejos da criatura. Todas essas cosmovisões possuem um elemento comum: recusam-se a reconhecer a autoridade absoluta e única da lei de Deus sobre a totalidade da vida humana. O socialismo e o comunismo redefinem a propriedade e a ordem socioeconômica. O estatismo redefine os limites da autoridade civil. O desarmamentismo redefine responsabilidades sobre a proteção da vida. O feminismo redefine a estrutura da família, das relações entre homem e mulher. Em todos os casos, a criatura assume para si o direito de reformular aquilo que Deus já definiu. Em todos esses casos, o ponto central da análise não é a simples identificação partidária dessas ideias, mas a investigação de seus fundamentos filosóficos. A pergunta decisiva permanece: essas concepções derivam sua autoridade da revelação divina ou da autonomia humana? A resposta a essa questão determina, em última análise, seu grau de conformidade ou não com a cosmovisão bíblica. As ideologias modernas, como o socialismo, o comunismo, o desarmamentismo e o feminismo, representam sistemas de pensamento que competem com a autoridade da lei de Deus. E todo sistema concorrente com a autoridade da lei de Deus é uma manifestação de autonomia ou idolatria. A mesma rebelião iniciada no Éden.
a tentativa da criatura de determinar por si mesma o que é verdadeiro, justo e bom. As cosmovisões políticas, econômicas e sociais não bíblicas ou ideologias negam e atacam a lei de Deus, que é o próprio fundamento da ordem criada, substituindo a soberania do Criador pela autonomia da criatura. Isaías 8:20, Romanos 1:21 a 25, 2 Coríntios, Colossenses 1:16 a 18. Assim, a avaliação teológica dessas correntes não se limita a seus efeitos práticos, mas alcança seus pressupostos mais profundos. A Escritura chama os cristãos a examinarem todas as ideias à luz da palavra de Deus. Atos 17:11. Submetendo todo pensamento à autoridade de Cristo. 2 Coríntios 10:5. E buscando uma ordem social que reflita os padrões de justiça revelados pelo Senhor. Quarto ponto. Agora chegamos a um dos pontos mais, que eu diria, importantes da nossa abordagem. A crítica teonômica, né? Que é a crítica teonômica à leniência das igrejas e teólogos contemporâneos. Bom, um dos aspectos do evangelicalismo contemporâneo, bem como no meio reformado e protestante histórico, é uma crescente separação entre doutrina professada e prática pública. Inúmeras igrejas e teólogos modernos desenvolveram uma abordagem privatizada da fé cristã, restringindo a autoridade da palavra de Deus ao âmbito devocional, familiar ou eclesiástico, enquanto tratam as convicções políticas como questões independentes da revelação bíblica. Tal separação representa uma ruptura com a cosmovisão abrangente e autoritativa das Escrituras. A Bíblia apresenta Cristo não apenas como Senhor da Igreja, mas como Rei sobre todas as esferas da existência humana. Salmo 2, 8 a 12. Mateus 28, 18. Colossenses 1, 16 a 18. Consequentemente, não existe área da vida moralmente neutra ou fora do julgamento da lei de Deus, incluindo a atuação política e as escolhas realizadas na esfera civil. Boa parte da liderança eclesiástica contemporânea passou a tratar determinadas posições políticas como assuntos secundários ou meramente prudenciais, evitando submeter seus pressupostos fundamentais à autoridade da lei de Deus. Como resultado, há uma disposição crescente para tolerar, dentro da membresia da Igreja, a adesão a sistemas de pensamento que possuem fundamentos incompatíveis com padrões bíblicos relativos à autoridade, à família, à propriedade, à justiça e à ordem social. Deuteronômio 16:20, Isaías 8:20, 2 Coríntios 10:5. A leniência de igrejas e teólogos não é simplesmente um problema administrativo ou pastoral, mas um problema teológico. Quando a igreja deixa de aplicar os padrões da palavra de Deus às convicções públicas de seus membros, ela transmite implicitamente a mensagem de que Cristo possui autoridade sobre determinadas áreas da vida, mas não sobre outras. Essa fragmentação da soberania de Cristo é incompatível com a visão bíblica do seu senhorio universal. Efésios 1, 20 a 23. Filipenses 2, 9 a 11. Muitos teólogos modernos foram influenciados por pressupostos herdados do iluminismo e do liberalismo político, adotando uma distinção rígida entre religião e política, que não encontra nenhum fundamento nas escrituras. Em consequência, questões relacionadas à ordem civil são frequentemente tratadas como matérias de opinião pessoal, e não como assuntos que também devem ser examinados à luz da revelação divina. Deuteronômio 6, 4 a 9. Mateus 4, 4. A tolerância indiscriminada para com determinadas convicções políticas não decorre
de um exame exegético aprofundado dos textos bíblicos, mas de uma compreensão reduzida do alcance, da abrangência e da autoridade da lei de Deus. O resultado é uma igreja disposta a defender a inspiração e a inerrância das Escrituras em teoria, mas relutante em permitir que elas governem integralmente a vida pública e social. Outro aspecto relevante para a nossa abordagem é que hoje diversos teólogos não têm dificuldade em considerar como cristãos membros de igrejas que votam ou apoiam a esquerda política. Ser cristão ou servo de Deus é obedecer à sua lei, o que inclui não apoiar qualquer movimento ou ideia de esquerda. Portanto, considerar como cristão quem vota ou apoia a esquerda política implica afirmar que quem apoia aquilo que Deus condena é servo de Deus, o que é violação do terceiro mandamento ou profanação do nome de Deus. O terceiro mandamento, Êxodo 27, Deuteronômio 5:11, não proíbe apenas o uso irreverente do nome de Deus em palavras, juramentos ou expressões. Seu princípio fundamental é a preservação da santidade, da honra e da verdade associadas ao nome de Deus. O nome de Deus representa sua pessoa, seu caráter, sua autoridade, sua glória, sua aliança e sua revelação. Por isso, tudo aquilo que associa falsamente Deus a algo que o contradiz ou subverte sua lei constitui uma forma de profanação do seu nome. Quando alguém chama de cristão ou servo de Deus uma pessoa que permanece em rebelião contra Deus, o problema não se limita a uma simples classificação equivocada. O que ocorre é uma associação entre o nome de Deus ou de Cristo e alguém cuja vida, não é? É associar o nome de Deus e de Cristo a alguém, a uma pessoa cuja vida, doutrina ou prática subverte a lei de Deus e contradiz a autoridade do próprio Cristo. Dessa forma, o nome santo de Deus é utilizado para legitimar aquilo que Deus condena. A Escritura ensina que existe uma diferença objetiva entre aqueles que pertencem a Cristo e aqueles que permanecem em rebelião contra ele. Jesus declarou que, pelos seus frutos, os conhecereis. Mateus 7, 16 a 20. O apóstolo João afirma que aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. 1 João 2,4. Paulo ensina que aqueles que estão em rebelião contra Deus ou vivem em prática impenitente de pecados não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 a 10. Gálatas 5, 19 a 21. Portanto, a Escritura não trata a identidade cristã como um simples rótulo verbal, mas como uma realidade que se manifesta na submissão a Cristo. Quando alguém atribui o nome de cristão a uma pessoa que nega a autoridade da palavra de Deus, promove doutrinas contrárias às Escrituras ou persiste obstinadamente em rebelião contra Deus, está implicitamente afirmando que Cristo pode estar unido àquilo que o contradiz. Isso produz confusão entre santidade e pecado, entre verdade e erro, entre fidelidade e apostasia. O resultado é que o nome de Deus passa a ser usado para encobrir ou legitimar a rebelião. O terceiro mandamento é violado porque o nome de Deus está sendo empregado de maneira falsa. Assim, como um falso profeta profana o nome do Senhor ao dizer, assim diz o Senhor, quando Deus não falou, Deuteronômio 18, 20, também profana o nome de Deus quem atribui a identidade cristã àqueles que permanecem em oposição à sua autoridade ou lei. Em ambos os casos, o nome divino é utilizado para autenticar algo que não procede de Deus. Além disso, quando a igreja, teólogos ou os cristãos reconhecem como irmãos aqueles que permanecem em rebelião aberta contra a lei de Deus, o testemunho público do evangelho e do reino é corrompido. O mundo
passa a associar o nome de Cristo ou de Deus a doutrinas, comportamentos e ideologias que contradizem sua palavra ou negam a lei de Deus. Dessa forma, o nome do Senhor é exposto ao desprezo e à blasfêmia entre as nações. Romanos 2, 24. A gravidade desse pecado reside no fato de que ele não apenas viola o segundo mandamento, tolerando a rebelião, mas a reveste com o nome de Deus, o que viola o terceiro mandamento. Não se trata apenas de deixar de condenar o erro. Trata-se de apresentar o erro como compatível com Cristo. O nome santo do Senhor é colocado sobre aquilo que lhe é contrário. Por essa razão, considerar como cristão alguém que permanece em inimizade contra Deus ou em rebelião consciente contra sua autoridade constitui uma forma de profanação do nome divino. O que implica que não se pode considerar cristão alguém que apoia ou vota na esquerda política, pois apoiar a esquerda política ou não condená-la é rebelião contra Deus, e não ser cristão. O terceiro mandamento exige que o nome de Deus seja tratado com verdade, reverência e fidelidade. Atribuí-lo falsamente àqueles que não se submetem a Cristo, como qualquer eleitor ou apoiador da esquerda política, é utilizar esse nome de maneira vã, enganosa e profana, confundindo a santidade de Deus com aquilo que ele condena. Portanto, a questão não envolve meramente preferências partidárias, mas a necessidade de recuperar uma visão abrangente do senhorio de Cristo sobre todas as áreas da existência humana. A fidelidade da Igreja exige não apenas a proclamação das verdades bíblicas, mas também sua aplicação consistente aos sistemas de pensamento e instituições que moldam a vida das nações. Deuteronômio 16, 20. Salmo 119, 46. Isaías 8, 20. Mateus 5, 13 a 16. 2 Timóteo 3, 16 a 17. Bom, então, para concluir, ao longo desta análise, demonstramos, com base na perspectiva da lei de Deus, que a questão do voto não pode ser reduzida a uma simples preferência partidária ou a uma escolha pragmática entre projetos administrativos concorrentes. Toda decisão política repousa sobre pressupostos morais, filosóficos, religiosos e mais profundos, pois inevitavelmente refletem uma determinada concepção de autoridade, justiça, lei e ordem social. A teonomia sustenta que a neutralidade política é uma ilusão. Nenhum sistema civil opera em um vácuo moral e religioso. Toda legislação pressupõe uma ética, e toda ética pressupõe uma visão de mundo. E toda visão de mundo pressupõe um fundamento último de autoridade. E esse fundamento último de autoridade será o Deus desse sistema. A questão, portanto, não é se uma sociedade será governada por uma lei religiosa, mas qual religião fornecerá o fundamento de sua lei. Ou a sociedade reconhece a autoridade de Deus e de sua revelação, ou será governada por alguma forma de autonomia humana institucionalizada. Provérbios 14, 34. Isaías 8, 20. Dentro dessa compreensão, o cristão é chamado a examinar todas as coisas à luz da palavra de Deus, inclusive suas convicções políticas, rejeitando a ideia de que a fé possa ser confinada ao âmbito privado, enquanto a esfera pública é entregue a princípios independentes da revelação divina. 2 Coríntios 10, 5. Colossenses 2, 8. O senhorio de Cristo não se limita à igreja, à família ou à vida devocional, mas se estende sobre todas as nações, governos e instituições humanas. Salmo 2, 10 a 12. Mateus 28, 18. Ao mesmo tempo, a realidade contemporânea apresenta ao cristão o desafio de viver e atuar dentro de uma ordem política profundamente marcada pelo humanismo e pela autonomia moral. Nesse contexto, a participação política não deve ser encarada como a esperança última para a transformação da sociedade,
A esperança do povo de Deus não repousa em partidos, eleições ou governantes, mas no reino de Cristo, que avança na história por meio da proclamação do Evangelho, da discipulação das nações e da aplicação progressiva dos princípios e ordenanças da lei de Deus em todas as áreas da vida, incluindo na esfera civil e política. Isaías 9, 6 a 7, Mateus 28, 19 a 20. Portanto, a responsabilidade do cristão não consiste apenas em escolher entre alternativas políticas existentes, mas em trabalhar pela reconstrução de uma cultura verdadeiramente submetida à autoridade de Deus. Isso exige fidelidade doutrinária, discernimento moral, coragem intelectual e compromisso inabalável com a verdade revelada nas Escrituras. Afinal, o chamado bíblico não é para que a igreja se adapte ao espírito de sua época, mas para que seja sal da terra e luz do mundo, proclamando e aplicando a vontade de Deus em todas as esferas da existência humana. Mateus 5:13 a 16. Romanos 12, 2. Em última análise, a questão não é meramente quem governa, mas segundo qual lei o governo civil deve operar. E a resposta das Escrituras permanece a mesma em todas as épocas. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Salmo 33, 12. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu agradeço sua atenção por ter acompanhado esse conteúdo até aqui no final. Eu peço que deixe sua curtida, comente e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Bom, vamos ficando por aqui. Um forte abraço, Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.